Se não cai, tá tudo certo, né? Bom, hoje temos aqui uma mulher, uma atriz maravilhosa, corajosa, uma mulher que já passou por vários perrengues, mas ela realmente é uma mulher de fibra e sempre acreditou que ela poderia voltar a atuar, que é o que ela faz bem mesmo. É claro que eu estou falando da nossa querida atriz Najara Tureta. Mas hoje, ela já veio aqui várias vezes, certo? Mas hoje a Najara vai encarar a nossa máquina da verdade. Porque ela fala muita coisa, mas a pergunta que a gente sempre quis fazer a ela, eu vou fazer hoje. Por que uma atriz tão boa? Por que ela não trabalha? Será que ela fez alguma coisa de errado? Será que ela se queimou lá dentro com alguém? Ela vai ter que responder. E se ela responder, hoje ela vai para casa com 5 mil reais. Roda o programa de hoje. Ela já brilhou na telinha. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é ser menina. Não é no cabelo ou no dengo no olhar, é ser menina por todo lugar. Contracenou com ícones da dramaturgia. Dá pra me mentir? Você fica puxando as minhas coisas, se metendo na minha vida. Puxando não, senhora, é diferente, eu tô tomando conta de você. Ah, sei, tomando conta, tá me enchendo o saco. Mas perdeu tudo e foi vender coco nas ruas. Dificuldade, ninguém me chamava mais, mas a necessidade obriga. Por que nunca se casou? Najara, você já teve algum amor assim impossível dentro da televisão? Que você talvez tenha se apaixonado e a pessoa era famosa, aquelas coisas... Tive amor platônico. O que tem a dizer sobre os boatos da mídia? Uma vez saiu numa revista que o Marcelo Pique havia se separado da Elizabeth Savala por minha causa. Eu era menor de idade. As perguntas estão prontas. Você teria criticado a Glória Pérez após a sua personagem Buquê não ter muitas cenas em Salve Jorge. Você cometeu essa... Prepare-se. Najara Tureta será testada na máquina da verdade. É isso aí, estamos de volta e hoje com a máquina da verdade. Estou aqui com a Najara Tureta. Boa noite, Najara. Boa noite. Tudo bem, querida? Boa noite, prazer em vê-la. Aliás, eu assisto toda noite, mas prazer em vê-la novamente. Muito obrigada, prazer é nosso. Najara, hoje você está aqui, você já veio aqui no Super Pop várias vezes. É verdade. Mas hoje você está aqui na nossa máquina da verdade. Você já conhece o Jorge? Conheço. O Jorge é implacável. Ele é. É o seguinte, Najara. Vamos lá. Se você falar a verdade, você é uma mulher que fala a verdade. Eu falo. Você é desbocada, fala a verdade. Desbocada só em casa, eu falo palavrão. Aqui não, aqui não, aqui falar não. palavrão. Mas você fala a verdade? Você é verdadeira? Eu não consigo mentir. Ah, que bom. Então você vai pra casa complicado. hoje com 5 mil reais. Opa, é bom, hein? É o seguinte. Torçam por mim, meninas. Obrigada. O Jorge tem uma máquina super potente que eu sempre Certo. quero levar pra minha casa pra testar meu marido, mas ele não deixa. Coitado. Ele analisa a voz da pessoa e determina se ela está falando a verdade ou se ela está mentindo, ou se ela titubeou. Entendi. Na realidade, se você falar a verdade, tá tudo certo. Se você mentir, ele vai saber na hora e você vai perder 500 reais. Não posso. Se você der incerteza, quer dizer, pensou em mentir, mas meio que titubeou, vai perder 250. Entendi. E assim, você vai até o final do programa e a gente vai ver quanto que você leva pra casa Certo. hoje. Mas lembrando que se você for invicta, levará 5 mil reais. Opa! Não é? Bom, então vamos começar? Tá preparado, Vamos lá. Jorge? Preparado. Vamos lá? Vamos. Najara, uma das atrizes mais carismáticas da televisão. obrigada. E olha, são 46 anos de carreira, não é isso? 46 anos? Esse ano. Esse Nossa, ano agora que em maio. loucura. Realmente uma mulher de sucesso, uma atriz de grande sucesso, de grande talento, mas infelizmente a gente sabe também que você enfrentou momentos difíceis. Eu quero relembrar alguns momentos bons e alguns outros momentos. Coloca aí. Vamos lá. Ela começou a trabalhar bem novinha. Para você sarar depressa. Ora, faça-me um favor, irmã Rosário. Quem faz a gente sarar? Invadiu nossas casas com essa carinha de anjo. Até a mamãe não gosta mais de mim. Fez muitas outras novelas, até personagens de época, mas foi interpretando a filha de Regina Duarte em Malu Mulher que mostrou que veio pra ficar. Cadê a mãe liberal? Liberalidade é uma coisa, libertinagem é outra. Mãe,
Essas notas aí não querem dizer que eu vou perder o ano, sabia? Eu posso tirar ótimas notas até o fim do ano. Eu vou tomar uma atitude que eu fui obrigada a tomar por causa disso. O tempo passou e os trabalhos na TV começaram a diminuir. A atriz foi flagrada vendendo coco nas ruas do Rio de Janeiro. O que teria acontecido? As pessoas não acreditavam que eu estava lá no começo, né? Alguns pensavam, é pegadinha, cadê a câmera? É pro Super Pop. Então tinha umas coisas meio assim. Mas depois as pessoas foram se acostumando e ao mesmo tempo não se acostumando, porque muitas delas que me reconheciam não gostavam que eu estava lá. Como conseguiu superar essa difícil fase da vida? Foram períodos de bastante angústia e indecisões. Com certeza foi um período bem duro. Ela ganhou novas oportunidades. Eu tenho novidades para contar para vocês. Eu vou fazer um longa-metragem. E se envolveu em polêmicas com importantes autores de TV. Hoje você vai conhecer um outro lado dessa artista. Não é vergonha nenhuma, acho que é um trabalho digno. Não ter uma carteira assinada é complicado. Na realidade, o que eu gosto de fazer é televisão. Eu faço isso há 38 anos, quase 39. Então, assim, não é porque, de repente, eu estou nos altos e baixos. Porque se eu pegar um emprego fixo, fica complicado. É uma forma de eu tentar sobreviver. A mulher que batalha, que não tem vergonha de pedir emprego e que fala o que pensa sem medo de julgamento. Narjara Tureta está na Máquina da Verdade. Bom, e depois dessa, eu quero entender o seguinte. Narjara, você começou a trabalhar muito cedo, né? Muito cedo, 4 anos e meio, mais ou menos. Você tinha 4 anos e 5 anos de idade? Que loucura. Então a gente vai começar o primeiro tema, que é justamente falando que aos 4 anos de idade, você começou na televisão. Logo, logo, estava aí, uma estrela brilhando. Olha só. É surpreendente o talento de algumas crianças na TV. Te agradeço muito, muito por tudo que o senhor fez por mim, viu? Larissa Manoela. Peraí, vamos por partes. Eu já disse pra não me chamar de amiga, é brega. Maísa. Que é isso? O que é isso? Desculpa se ficou um fedor lá atrás, mas... Mel Maia. Não precisa ter medo, porque o senhor vai ser guiado pelo amor. A gente tem que ajudar o senhor, avô. O que você talvez não saiba é que Narjara Tureta foi uma das primeiras a brilhar na telinha. A Madre Superiora ficou brava comigo. Aos 4 anos, trabalhou em A Grande Gincana. Logo se tornou protagonista da novela Papai Coração. Olha só que graça. Se alguém pensa que me compra com boneca baba de lindeza, alguém está muito enganado. Titina conquistou o Brasil. Hoje eu não posso falar com vocês. Estou de castigo. E aí vieram outras produções, como a novela Salário Mínimo. Infelizmente, a atriz mirim perdeu o pai aos 10 anos. Somado a tantos compromissos profissionais, a menina teve uma estafa. O que Narjara Tureta se lembra dessa época? Que loucura, uma criança, 4 anos de idade. Você se lembra se você quis trabalhar tão cedo ou se você foi forçada pelos seus pais? Eu sempre quis. Aos 4 anos de idade? Aos 2. Aos 2 anos? Como assim? Eu queria ser cantora. Aos 2 anos de idade. Quer dizer, aos 4 anos você queria estar na frente das câmeras, queria participar. Eu pedia pra minha mãe, me leva lá, me leva lá, me leva lá. E a minha mãe assim, tá bom, vou te levar lá e me enrolando. Até os 4 anos? Aos 4 anos. Muito antes. Eu fiz o meu primeiro comercial com 3 anos de idade. Era vontade mesmo, não tinha jeito não. Fala a verdade. Fala a verdade. Que loucura. E o que você fez aos 4 anos de idade? Eu saí frustrada de uma novela, de um teste de uma novela, aos 4 anos e meio, porque o diretor me queria, o diretor me queria e o autor não. E aí eu fiz um programa chamado A Grande Gincana, onde eu entrava, dizia monólogos e apresentava os palhaços Arrelia e Pimentinha. Você adorava? Foi a minha grande realização. Com 4 anos de idade? Uhum. Eu não sabia ler. A minha mãe lia, eu decorava e dizia do meu jeito. É inexplicável, eu sei. Que loucura isso. Sempre quis brilhar.
E meu pai era dentista, minha mãe do lar. Eu não consigo explicação por que eu queria estar na caixinha. Mas eu queria estar na caixinha. Queria estar ali dentro. Queria. E num tempo em que a televisão não é o que é hoje. Nós não tínhamos atrações para as crianças. Eu tinha horário para ver televisão. Eu começava a ver televisão 5 horas da tarde. Mas às 7 eu estava na cama. Mas é assim. Né? Hoje é assim também. Com os seus filhos, né? É com os meus. Muito bem. Porque estão no colégio quase o dia inteiro, Muito bom. É isso aí. Bom, mas apesar de você querer, a gente já ouviu falar que você teve uma estafa por trabalhar tanto aos 4, 5 anos de idade. Aos 9. Foi mais tarde. Foi, já tava papai velha, coração. já tava velha. Já era... Querida, é papai coração. Já estava exausta. Como é que foi isso? Eu fazia uma novela chamada Papai Coração e ela teve 200 capítulos. Eu era protagonista. E aí eu tive uma estafa, eu tive cachumba. Foi punk. Eu tive dublê. A minha mãe teve estafa junto. Foi uma loucura, porque eu estudava de manhã e gravava à tarde. E estudava 6 capítulos por dia. Você se arrependeu nesse momento de estar na televisão? Você gostava? Não, eu amava. Sempre amei. Nunca me arrependi. Fala a verdade, senhora. Mesmo com a estafa? Mesmo com a estafa, imagina, eu queria estar lá. A frustração era você ter que ver uma dublê. Eles pegaram uma menina, me botaram de costas, foram em casa, gravaram o meu texto e eu me olhava, eu assistia a novela, via a menina lá. Era eu. Quer dizer, não era a menina que... E a menina falando com a minha fala, dublê. Quer dizer, olha que loucura. Você não queria? Não, eu queria estar lá. Mas eu fiquei sabendo também, essa aí é uma pergunta um pouco mais difícil, que seu pai faleceu quando você tinha 10 anos de idade. E aí recaiu sobre você a responsabilidade de cuidar financeiramente da sua casa. É verdade isso? Por um tempo, sim, Luciana. Porque o meu pai ele deixou um consultório médico, aliás, um consultório dentário. E por um bom tempo, a mamãe conseguiu nos sustentar com esse aluguel deste consultório dentário. Mas aí, depois, a coisa ficou toda sobre mim. Como é que você recebeu isso aos 10 anos de idade? Foi um choque até hoje, Luciana. Até hoje eu sinto saudades, né? Porque são 40 anos de morte, vai fazer, né? E era uma pessoa incrível, era uma pessoa que me apoiava, era uma pessoa que era meu fã, era uma pessoa que gostava do que eu fazia. Então, assim, então a parte financeira não foi o pior? Não. Você não ligava? Não, até inclusive porque nessa época os meus avós eram vivos, eles moravam em Londrina e uma revista até publicou uma história inverídica que os magoou muito, dizendo que a Narjara preferia os minguados cachês a ir morar com os avós em Londrina. E meu avô quase teve uma síncope. E aí o negócio ficou meio brabo e a minha mãe tentando desmentir, dizendo que ela nunca disse aquilo e que a revista não foi verdadeira e realmente foi verdade. Ela fala a verdade, senhora. Ih, você vai falar, será que vai embora hoje com 5 mil reais? Você acha hoje, você mais velha, você acha que é certo uma criança começar na televisão tão cedo, aos 4 anos de idade, e talvez aos 10, ter a responsabilidade de sustentar uma família? Você faria de novo? Eu faria de novo. Você faria com um filho seu? Faria. Sabe por que eu faria? Porque eu acho assim, vontade é uma coisa que não tem como. Eu acho que não tem como você refrear uma coisa. Você não pode deixar uma pessoa frustrada. Eu acho a frustração muito ruim. Como é que a criança quer? Você faz tudo que a criança quer? Não necessariamente, mas eu acho que se ela... Por exemplo, eu agradeço muito a meu pai e a minha mãe hoje em dia. Se a minha mãe nunca quis. Então, se ela não apostasse na minha vontade, hoje eu seria uma pessoa frustrada. E eu amo muito o que eu faço. Então, eu seria frustrada. Às vezes eu penso assim, às vezes eu até fico assim, poxa, por que eu não fui ser outra coisa? Pelo menos eu não teria passado pelas dificuldades que eu passei. Mas não, é o que eu amo fazer. Não tem explicação. Então, você faria com um filho seu? Faria. Se ele me pedisse, sim. E se ele fosse ruim? Não, se ele fosse ruim, não. Se ele fosse mau ator, de jeito nenhum. Jorge. Ela tá sendo meio ambígua aí nessa... Faz a pergunta. Qual parte? Na parte do filho. Se ele pedir... Seu filho pedisse a você... Sim. É o primeiro... Se meu filho pedisse... Calma. Vou dar uma chance. Isso. A primeira do dia. Outra a gente não dá, hein? Ok. Se o seu filho pedisse aos 2, 3, 4 anos de idade para você o levar ou a levar para fazer parte da televisão, você levaria? Sim. Fala a verdade.
Ok.